Muito bem, meus amigos, de volta aqui com mais uma questão para vocês, uma questão agora de matemática, mais uma vez. Aqui agora nós vamos fazer uma questão de anagrama, tá? Questão de anagrama são questões aí muito recorrentes aí na prova da banca Quadrix, em especial nas provas de nível médio, principalmente, tá? Para os cargos administrativos e tudo mais. Questão aqui do CRF Maranhão 2021, questão recente aqui pra gente, tá bom? Sempre muito importante a gente treinar. Trouxe aqui uma questão de múltipla escolha, vocês sempre pedem para mesclar também, trazer as questões de múltipla escolha. Vamos lá. Anagramas, eu já gravei aqui, tem uma playlist aqui até sobre isso, na parte de matemática eu já fiz uma série de questões aqui, mas é sempre bom a gente retomar, treinar, fazer palavras novas aqui. Pessoal, o anagrama vai ser aquela questão de possibilidades de combinação das letras, né? Você vai ter um nome como referência, no caso aqui é farmácia, ó. A palavra farmácia possui. Aí ele quer saber quantos anagramas que a palavra farmácia possui. Anagramas, na verdade, são essas combinações, né? São as palavras derivadas dessas letras que compõem essa palavra inicial. Então, se você embaralhar essas letras, você vai formar outras palavras que não necessariamente precisam ter sentido, mas que essa troca vai gerar novas combinações de palavras ali, né? Tipo como se fosse uma senha, né? Novas senhas ali serão geradas com essas letras que compõem aqui a palavra farmácia. Ele quer saber o máximo que nós conseguiríamos ali, beleza? Então, questão muito bacana. Primeira coisa que você tem que fazer é verificar quantas letras possuem aqui, né? Quantas letras tem a palavra de referência. Nós percebemos aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, primeira coisa, são 8 letras. São 8 letras que nós vamos permutar. Então, no primeiro momento, isso aqui é permutação de 8 letras, seria 8 fatorial, beleza? Só que tem um detalhe, você tem que olhar quantas letras e na sequência você tem que olhar se essas letras se repetem ou não. Porque se essas letras se repetirem, quando você fizer a troca, vai gerar a mesma palavra e nós queremos buscar palavras diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu pego a palavra aqui, ovo, né? Esse O que está nessa posição 1 e esse O que está na última posição, se eu troco eles de posição, a palavra vai ser a mesma. Se eu trago esse para cá e esse para cá, a palavra é a mesma. E nós não queremos isso. Nós queremos contabilizar o O aqui nas duas extremidades apenas uma vez. Nos anagramas é assim que funciona. Então, se repetir a palavra, eu não conto, né? Eu não conto mais de uma vez, conto apenas uma vez. Então, quando há repetição de letras, não basta apenas calcular o fatorial, a permutação daquele total de letras. Se tiver letras repetidas, você deve dividir por essa repetição para não acontecer o que acontece aqui com a palavra ovo, por exemplo. É que você tenha letras que quando você troca a posição, dá na mesma. E isso não é interessante para a gente. Então você vai olhar aqui se tem repetição de letra. No nosso caso, nós percebemos que a letra A ela está repetindo aqui 3 vezes. Tá? Então a letra A repete 3 vezes. Quer dizer que eu vou repetir, já que tem essa repetição, vai ser uma permutação então, né? Tendo aqui a letra A, né? Repetindo aqui 3 vezes, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Vai ser uma permutação então de 8 letras, sendo que há uma repetição de 3 letras. A letra A ela está aparecendo aqui, a letra A aparece aqui, a letra A aparece bem aqui. Então ela repete 3 vezes, eu vou dividir pelo fatorial dessa repetição, tá? Como se fosse a permutação dessas repetições. Se eu fosse extrair, retirar essas repetições, então eu vou dividir isso do total ali, né? Pegar o total e dividir por isso para contabilizar apenas uma vez. O que a gente faz aqui? Quando a gente tem conta de fatorial, o que nós vamos fazer? A gente abre o de cima até chegar no de baixo. Então, fatorial, quando a gente calcula aqui o fatorial, se eu tenho 3 fatorial, por exemplo, eu vou pegar sempre decrescendo até chegar no 1, sempre multiplicando. Ó. Então, 3, aí depois aí vem o 2, depois vem o quê? Vem o 1, né? Então, 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é o fatorial de 3, 3 fatorial, tá? Então, eu sempre vou abrir aqui em ordem decrescente, multiplicando. Então, se é 3, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Se é 4, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplica tudo, vai dar o resultado aí da permutação. No nosso caso aqui, como há uma divisão, a gente pode simplificar. Você não precisa abrir esse 8 todinho e depois dividir pelo 3 fatorial ali aberto. Você pode abrir o 8 até chegar no 3, que aí você já consegue uma simplificação. Então, aqui vai ser 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Aí eu parou, coloco o fatorial,
mantenho o fatorial de baixo, não vou precisar abrir o fatorial de baixo, porque eu consigo chegar até ele lá em cima para poder simplificar aqui. Então, ele vai embora, ó, 3 fatorial de cima, corta com 3 fatorial de baixo, porque daria o mesmo valor, ficaria no final 3 vezes 2 vezes 1, e embaixo também, 3 vezes 2 vezes 1. 3 cortaria com 3, 2 com 2, 1 com 1. Então, não precisa fazer isso. Chegou, você vai abrir o de cima até chegar no de baixo, corta, corta, multiplica o resto, tá? Aqui, o que sobrou aqui, pessoal, veja que eu posso pegar aqui, ó, 7 vezes 8 aqui, 56, e posso pegar aqui, ó, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Então, na hora da prova você não vai ter calculadora mesmo, né? Aqui você pode simplesmente multiplicar. Agrupar esses números, ver quanto que vai dar. 8, eu peguei aqui os dois primeiros, deu 56 quando eu multiplico. E se eu multiplicar esses 3 que sobram, dá 120. Então, eu acabo tendo aqui a conta de 56 vezes 120. Isso é uma maneira de fazer. Você poderia fazer aí 1 por 1. 8 vezes 7, aí o resultado vezes 6, aí o resultado vezes 5, aí o resultado vezes 4. Eu, particularmente, prefiro fazer logo aqui, pegar, agrupar, né, enxugar esses números em números, uma quantidade menor de números ali, para fazer uma multiplicação só. Eu só faço a multiplicação aqui uma vez só. Então, eu estou com esses números aqui, vou apagar embaixo para sobrar o espaço aqui para fazer a conta, tá? Vou apagar essa parte de baixo aqui para fazer essa conta. Então, estou apagando aqui embaixo. E aí, de certa forma, o que, que ficou aqui para a gente fazer? Ficou para a gente fazer a conta de 56 vezes 120, tá? Veja que o 120, ele tem aqui um zero no final. Eu não preciso, então, usar esse zero. Eu vou fazer 56 vezes 12, que é muito mais fácil, ó. 56 vezes 12. Deixa eu só corrigir aqui a posição do número 1. 56 vezes 12. Porque aí vai ficar o zero. E aí eu acrescento esse zero no final da multiplicação. É muito mais fácil fazer a multiplicação de números aqui, ó, de 2 por 2, do que se eu tivesse aqui 2 por 3, 3 por 2. Então eu vou fazer essa multiplicação aqui e no final eu já sei que eu já vou acrescentar um zero no resultado. Então, beleza. Ó, 56 com 12, 12 vezes 56, 2 vezes 6, 12. 2 vai 1 aqui no 5, né? 2 vezes 5, 10, com 1 que estava aqui, 11. Aí agora eu pego de baixo, 1 vezes 6 dá 6, e 1 vezes 5, 1 vezes 5 aqui, 5 vezes 1, 5. Desceu aqui, né, vou somar, aqui vai ficar o 2 vai baixar, aqui 1 com 6 vai dar 7, e o 5 com 1 ali de cima vai dar 6. Então deu que 672. Mas lembra que eu deixei o zero aqui, ó, do 120 guardado. Eu multipliquei somente aqui, ó, 12 vezes 56. 12 vezes 56 vai dar o quê? 672. Só que eu sei que tinha esse zero aqui que eu deixei ele de lado guardado, agora eu trago esse zero de volta, ó. Vou acrescentar esse zero. Que número que deu aqui? 6.720, tá? Então tá vendo que aqui eu fiz a continha passo a passo com você, tá? Porque muitas vezes até a dificuldade aqui de alguns não vai ser nem entender como faz a conta, mas vai ser fazer a continha de multiplicação. Aí eu estou fazendo até a continha aqui com você, passo a passo, detalhadamente. Não me importo se vai dar 10 minutos, se não vai dar aqui. O importante é você entender detalhe por detalhe, porque é nos detalhes, às vezes, que você perde uma questão dessa. Tá? Tipo de questão que você treina rapidão, vai treinando, vai aperfeiçoando o cálculo mais rápido das continhas, mas muita gente já não se lembra, muitas vezes, como faz uma conta de multiplicação de 2 números por 2 números. Então, aqui, relembrando com vocês, né, 672, deixei um zero de lado, poderia ter multiplicado pelo zero, né, 120 vezes 56, poderia ter feito isso logo. Eu preferi fazer 2 números por 2 números e depois acrescentar um zero. Você pode fazer da maneira que você já está acostumado, beleza? De qualquer maneira, a resposta correta é a letra A. Beleza, beleza? Obrigado aí, obrigado pela força, tamo junto e até mais.